Oi, faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo por alguns problemas pessoais eu fiquei sem gravar e até por uma questão de retorno que eu não sei se meus vídeos são. Eu quero deixar claro que eu não busco monetização, tá? Eu gosto de falar aquilo que eu penso, independente de aceitando críticas ou não. Hoje eu vou falar sobre um assunto delicado, questão de fé. Eu vou questionar algumas coisas. Hoje, uma coisa, vou me limitar a falar sobre isso, sobre a Bíblia cristã, né? E o Deus cristão. Quando eu falar desse Deus cristão, é o específico Deus cristão, que cada um tem o seu Deus, tá? Nas religiões nós temos mais de 1000 deuses, né? Não vou falar sobre Deus cristão, porque eu fui educado dessa forma. Fui educado da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? E com as crenças que são vinculadas a esses dogmas todos. Mas uma das coisas, eu não vou falar sobre fé ou crenças, porque fé ou crença é uma coisa que eu respeito de cada um, né? Mas eu queria só entrar para um raciocínio lógico para que as pessoas pudessem pensar. Quando a gente fala às vezes alguma coisa sobre a Bíblia, algum fato, algum evento, principalmente falando em Gênesis, que é o Primeiro Testamento, que é a criação do ser humano, né? Que esse nosso Deus, quando eu falo nosso Deus, é o Deus cristão, não tinha que fazer, resolveu criar o ser humano. Então o que ele fez? Primeiro ele criou o homem, já adulto. Esse homem não teve infância, segundo não sei. E alguns teólogos podem até como é que eu digo, me questionar, ou falar isso fora do contexto, não é bem assim, isso é assim, mas é simbólico, né? Posso considerar como uma história, como uma fábula, seja como for. Mas é a criação do mundo. Se sentiu que o homem estava sozinho, ele tirou a costela de Adão e fez um velho. Do homem foi o pó, tá? Tudo bem. Colocou no paraíso, um cara lindo, maravilhoso, tá? Mas tinha uma restrição: não comer da árvore mágica e comer da maçã. Uma maçã assim, ó. Bonita como essa. Bonita a maçã, né? Dá vontade de comer, não dá? Ele pôs. Porque ele queria testar se eles eram obedientes. Mas, caramba, dois seres humanos que para mim eram crianças, estavam no paraíso. E o que ele colocou lá? Uma cobra. Eu vou testar, ver se eles realmente me respeitam. Hã? E uma cobra falante. E essa cobra conseguiu convencer, olha que engraçado, né? Aí já começa um aspecto que eu particularmente acho que é um aspecto da mulher ser a culpada. Convenceu Adão a comer a maçã do conhecimento. Ele sabia o que era conhecimento? Que se ele comesse essa maçã, ele ficaria conhecendo as coisas, ficaria questionando as coisas. Ele comeu. Então nós vemos aqui 3 atitudes: um paraíso, uma criação do ser humano do pó, a criação da mulher pela costela, 2 crianças inocentes que não sabiam que era pecado, uma cobra falante e uma maçã mágica do conhecimento. Foram expulsos do paraíso. Mas conforme fala, digo que eles iam morrer, mas eles não morreram não, porque eles foram no conhecimento. Ou seja, a sensação que nos dá é o conhecimento nos expulsa do paraíso. Se eu questionar, eu sou expulso do paraíso. Não dá vontade de comer essa maçã? Nós, quando somos crianças, acreditamos no Papai Noel e deixamos. Eu acreditava em Papai Noel. Tinha uma época que eu ficava tão ansioso quando chegava à noite, eu tinha que dormir logo para acordar e ficava
Não vi a hora de... Morava num sobrado e não vi a hora de descer para ver o que tinha ali na árvore. Lembro uma vez que eu ganhei uma bicicleta. Lembro uma vez que um dos meus irmãos mais velhos vestiu de Papai Noel. Eu ouvi o Papai Noel. Quando passou um tempo, os meus pais começaram a passar para mim que isso era uma fábula. Agora, era o Papai Noel que era a fábula. Coisas fantasiosas, como Branca de Neve, é uma história, é uma fábula, não é para acreditar. Agora eu acredito na cobra falante, eu acredito no homem veio do pó, e acredito também que eu não posso questionar. Essa maçã para mim é a maçã do conhecimento. Se fosse ela, do questionamento, e se Deus existe, eu acho que Deus gostaria que nós comêssemos essa maçã, para nós questionarmos. Por não questionar, nós temos várias igrejas, não vou falar são evangélicas ou são católicas, seja o que for, que usam essa ingenuidade para outros fins. E quando a religião, na realidade, usa a religião de uma forma de bondade, de humanidade, de caridade. Como algumas vezes eu pensava que realmente quem lesse a Bíblia era pessoa de bom caráter. E isso não define como o ateu é a pessoa de mau caráter. Não. E isso eu já vi até pessoas religiosas falando a respeito que não tem nada a ver uma coisa. Que vontade de comer essa maçã, se ela me der conhecimento, mesmo que seja expulso do paraíso. Eu prefiro viver dentro de uma realidade que num paraíso em que eu não possa questionar nada e nem ter conhecimento. A maçã mágica. E continuo acreditando até hoje nessa coisa toda, que eu estou pronto para algumas pessoas contestarem, eu falar, não, isso é um contexto, é uma coisa, papapá. Isso porque eu não falei. Em outros momentos eu falo sobre isso. E eu falo sobre isso como psicólogo, porque algumas pessoas têm a relação do pecado, que não pode questionar. Questionar é ficar calado. Se alguém lá na frente falar alguma coisa, eu não posso questionar. Aliás, se eu questiono, eu sou expulso, não do paraíso, porque agora eu não tenho paraíso mais aqui na Terra, né? Acabou. Sou expulso da igreja, do templo, do que seja. Só sobre o cristão. Isso também não isenta outros deuses, como fundação da igreja, como os muçulmanos foram o Maomé que criou o islamismo. Não deixe de comer a sua maçã, principalmente se ela te trouxer conhecimento. Muito obrigado.